Pessoal, vamos iniciar então, tá bom? Depois os outros que estão atrasados aí, tá a seu jeito. Então, continuando com o assunto de geometria espacial, hoje a gente vai ver os objetos denominados de esfera. A esfera, todo mundo tem uma noção intuitiva do que seja, né, uma esfera, né? Só que matematicamente ela tem uma definição muito rígida, né? Então, por exemplo, a gente acha que a esfera, no caso o planeta, a Terra seria uma esfera, né? Mas se você analisar a questão da superfície da Terra, então você tem montanhas, né? Você tem elevação, a nível de elevações, depressões, isso descaracteriza a superfície da Terra como uma esfera, né? A gente imagina uma esfera como uma superfície lisa, né? Vamos pensar assim em algo bem intuitivo mesmo. Página 40, apostila 8, módulo 23. Outra questão também se você imaginar agora a atmosfera terrestre, talvez aí você tenha algo mais próximo de uma esfera, né? E já que os gases eles vão se espalhar de forma mais ou menos uniforme. Só que assim, quando a gente vê essas fotos tiradas do espaço, apontando para os planetas, a gente vê que é algo bem próximo a uma esfera. Mas, na verdade, na natureza, é raro você ter esferas de acordo com a definição matemática, né? Acho que exceto as bolhas de sabão, né, que, devido à questão gravitacional e à pressão do ar, ela assume uma forma bastante esférica mesmo. Eu acho que do restante, na natureza, é difícil achar. Qual é o negócio aqui? Não, fica tranquilo. Só para te encher o saco. Pessoal que está em casa, vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Sim, prof. Sim, professor. Beleza. Então, a definição de esfera, tá? A definição matemática de esfera é a seguinte, ó. Então, você tem um ponto O, né, que é a origem dessa esfera, e todos os pontos que estão a uma distância R menor ou igual a R de O, então isso caracteriza a sua esfera. São todos os pontos, né? Então, são os pontos que estão à distância R, esse aqui é o centro da esfera. Então, os pontos que estão à distância R exatamente, eles estão na superfície da esfera ali. Agora, os pontos que estão numa distância menor do que R, pode pensar que eles estão no interior da esfera. Então, a definição é muito simples. Esferas é o conjunto de pontos que está a uma distância menor ou igual a R, onde R é o raio dessa esfera. Então, quando você pensa numa esfera, assim como uma circunferência, você tem um raio. O raio, obviamente, tem a mesma distância para todos os lados. A esfera também, você pode entender ela como uma superfície de revolução. Então, qual que é a ideia da superfície? Qual que é a ideia, né, da superfície de revolução? Você tem uma determinada figura, você vai fazer a revolução dela em torno de um eixo. Então, você pega um eixo aqui, você pegar uma semicircunferência e rotacionar em torno desse eixo, a sua figura resultante vai ser uma esfera. Então, a esfera ela é o sólido de revolução, né, obtido a partir da revolução de uma semicircunferência em torno de um eixo. Lembra do cilindro? O cilindro era a revolução de um retângulo em torno de um eixo. Já a esfera é a revolução de uma semicircunferência de raio R também, né? O raio tem que ser o mesmo da esfera. A superfície esférica é a superfície que está a uma distância R, né? É o conjunto de pontos que está a uma distância R do centro O, tá? Então, essa é a superfície esférica. Então, para calcular o volume, você calcularia, no caso, tudo, né? O volume da esfera toda, que seriam os pontos da superfície e os pontos interiores, né? Agora, a área superficial, não, você vai calcular só a área relativa aos pontos que estão à distância R, né? Seria só a casquinha ali da esfera.
Outro conceito também que se usa é de seção esférica, tá? O que é uma seção esférica? Seção esférica você vai obter quando você corta a sua esfera, né? Ou intercepta a sua esfera por um plano. Então, você tem a sua esfera, você tem um plano que está interceptando essa esfera. Tá? Esse plano pode interceptar em qualquer lugar. Então, a superfície resultante é denominada de superfície esférica. Faça uma correção na apostila aí, ó. Essa parte está escrito, sendo d a distância de um plano ao centro da esfera de raio, esse R é um R comum, tá? Eles usaram aí um R que na verdade, é para representar números reais, né? Não é o caso. Esse R é um R normal, um R maiúsculo, tá? Então, ó, se você tem uma distância D, né, que é a distância do plano até o centro da circunferência. É a circunferência até o centro da esfera. A esfera ela tem raio R, tá? Então, você vai ter essa relação. O raio da esfera ao quadrado, né, utilizando Pitágoras, esse triângulo que foi delimitado aqui, ele vai ser igual à distância ao quadrado do plano até o centro da esfera, mais o raio da circunferência formado pela intersecção. Né? Se eu intercepto a minha esfera por um plano, a superfície vai ser o quê? É um círculo, né? Certo? Consegue imaginar? Se eu fatiar a esfera ali, qualquer lugar que eu fatiar ela, aquela seção que eu fatiei vai ser um círculo. Dependente de, claro, se for paralelo, for perpendicular ao eixo, né? Se for assim na diagonal, por exemplo, se formar um ângulo diferente de 90 graus com o eixo, imagina que eu tenho esfera aqui, eu corto ela assim, né? Ainda vai ser um círculo? Vai, né? Então, de toda forma, você tem um círculo, porque a esfera ela é igual para todos os lados. Né? Então, alguns elementos que você tem na esfera. Você tem os polos. Polos, você tem o equador. O paralelo, ele tem o mesmo significado do equador, que muda só a posição. Tá? Você também tem o meridiano. Então, o que são os polos da esfera? Os polos, eles são os pontos de intersecção do eixo com a superfície. Então, a esfera tem um eixo, não necessariamente esse eixo ele precisa ser vertical, né? Esse eixo você pode considerar qualquer lugar dele. Por exemplo, quando a gente estuda a questão dos polos no planeta Terra, a gente sabe que tem uma inclinação, né? Então, o eixo imaginário que eles estão considerando ali, ó, ele não é vertical, ele está na diagonal. Então, esse eixo você pode considerar da forma que quiser. Como você tem uma esfera, ele vai ser o mesmo. Então, se você considera, dependendo do eixo que você considera, os polos, eles vão ser o quê? A intersecção daquele eixo imaginário com a superfície da esfera. Vocês já ouviram falar que os polos da Terra estão se invertendo? Já ouviram alguma notícia a respeito disso? Que o polo norte, os polos magnéticos, né? O polo norte vai se transformar em polo sul e vice-versa. Está ocorrendo uma inversão dos polos. Tem uma explicação para isso. Então, se inverter esses polos, né, independente da posição que eles tiverem, eles continuam sendo polos, né, dependendo do eixo que você está considerando. Outra definição, né, outro elemento da esfera é o equador. Tá? O equador, o que ele é? É uma superfície, tá? Que você obtém quando você traça um plano perpendicular ao eixo. Né? Então, essa é uma superfície esférica também. Tá? Só que ela tem uma característica bastante peculiar, porque é só quando você tem um plano que é perpendicular ao eixo. Então, se o eixo está na vertical, o seu plano tem que ser perpendicular a ele. Tá? Então, você vai ter mais ou menos o que a gente fala de linha do equador do planeta Terra. Então, é essa mesma ideia. Agora, os paralelos, eles são como as linhas do equador, tá? Só que a linha do equador,
ela é obtida quando o plano intercepta a esfera exatamente no centro. Os paralelos não. Ele pode interceptar em outros locais da esfera, né? Agora, o equador não, tem que ser no centro, tá? No centro tem que ser perpendicular ao eixo que você considerou. E por fim, o meridiano, tá? Ele vai ser obtido quando você secciona a sua esfera, né? No meridiano, você vai conter o eixo, tá? Ó, no Equador, no paralelo, você vai estar perpendicular ao eixo, e o meridiano você contém o eixo. Então, você vai traçar um plano que intercepta a circunferência exatamente no lugar do eixo dela, tá? Não vai ser paralelo, vai ser exatamente no lugar do eixo. Então, essa superfície ela vai conter o eixo. Então, essa ideia de meridiano também tem lá em geografia, né? Só que a gente tem vários, né, eu acho. Ou é só um? Não lembro. Tem vários meridianos? Tem. Ou é só o de Greenwich? Bom, então para calcular o volume de uma esfera, você tem uma dedução aqui que é um pouco complicada, tá? Eu vou pular direto para a fórmula, mas essa dedução basicamente ela faz o seguinte, ela compara uma esfera, tá, com um cilindro. A partir desse cilindro, você forma um cone, né, e pelo princípio de Cavalieri, você consegue chegar ao volume dessa esfera, tá? Comparando com essa figura aqui. Como que é? Não dá certo, porque veja a fórmula aqui, ó. A fórmula é 4π vezes o raio ao cubo, né? Eu entendi que você falou, você pensar no sólido de revolução, né? Você pega aquela área do semicírculo, né? Só que ele não vai dar R vezes. Ele não vai dar a volta a R vezes aqui. Ele vai dar a volta ao comprimento da circunferência, né? Para você pensar numa esfera, né, quantas vezes cabe um semicírculo ali? Na verdade seria, vai depender do raio, né? Pode ser que chegue, eu não sei. Daria para tentar fazer isso, deduzir essa forma a partir dessa ideia. Você repete esse semicírculo ali pelo comprimento da circunferência, né? Pode ser. Agora a área da esfera. Então tá, ó. Opa! Estou em aula, tá? Apertei sem querer, desculpa aí, pessoal. A área da superfície esférica. Desculpa, me perdi aqui. Ó. Volume, então. Então, o volume da esfera, ele é dado por quê? 4/3 de π vezes R ao cubo. Tá? Essa fórmula, a melhor coisa que você faz é memorizar ela. Por quê? A dedução ela é complexa, né? Ela envolve vários passos aqui. Então, é melhor você realmente armazenar, guardar, né? Então, é 4/3 de πr ao cubo, volume, tá? Agora, a área da superfície da esfera, corrijam aí que está errado na apostila, ela é dada por 4πr ao quadrado. A apostila ficou R2 aí, né? É R ao quadrado. Aí, ó, para você chegar nessa fórmula, existe um conceito de limite, né? Vocês já viram falar desse conceito de limite? Já estudaram sobre isso?
Então, ele vem e taca esse conceito aqui, né, como se o aluno já soubesse. Mas a ideia do limite é você estudar o que acontece quando certa variável tende a algum valor, né? De toda forma, é suficiente saber isso, ó, que o volume é dado por essa fórmula e a área por essa fórmula, tá? A área da superfície. A esfera ela tem algumas partes. Quais são essas partes? Você tem aqui o fuso esférico, tá? Eu vou pegar aqui uma outra figura que esclarece melhor isso aqui, para vocês entenderem. Deixa eu ver como que eu vou ter que mudar o compartilhamento aqui, senão o pessoal não vê, né? Deixa eu abrir ela aqui primeiro. É uma figura de um melão, tá? Aqui onde eu salvei. Nosso computador está muito. Então, pessoal, vocês estão vendo essa figura do melão, né? Aí em casa? Sim, professor. Sim? Sim. Tá, a ideia aqui é o seguinte, ó. Quando você tem... Imagina que o melão é sua esfera, tá? Aí você vai e tira uma certa fatia dele ali. Então, o que você tem agora? Aqui, na superfície, né? A casquinha amarela aqui da fatia, tá? Tô olhando para a fatia agora. Então, a superfície da fatia, ela é denominada de fuso esférico, tá? Ela é o fuso esférico. Essa fatiazinha aqui. Quero que vocês entendam aqui para mim voltar para a figura lá, porque a figura é difícil entender. Agora, se você considerar a casquinha e o melão também, tudo aqui, né? Então você vai ter chamado de cunha esférica, tá? Ó, note que quando você cortou, você tem um ângulo aqui, ó. Não tem, ó? Um ângulo alfa. Certo? Então, esse ângulo, dependendo do ângulo que você corta, né? Esse ângulo aqui é chamado de diedro, tá? Porque você está numa intersecção de vários planos. Mas dependendo do ângulo que você corta, é claro que você vai ter uma fatia mais grossa ou mais fina, né? Ou seja, você vai ter mais ou menos volume e mais ou menos área superficial também. Veja bem, para você calcular a área superficial da fatia, o que você tem que fazer? Ó? Você tem que calcular a área do fuso, que é a área da casquinha aqui, mais a área de duas semicircunferências, que é a semicircunferência que está desse lado e a semicircunferência que está do outro lado. Então, essa vai ser a área superficial da cunha. Tá? Vai ter o volume dela também e a área do fuso. Vamos voltar agora na apostila lá. Então, essa é a ideia aqui, ó. Então, pensa que essa parte azul mais escuro, ela é aquela fatia do melão que a gente tirou, tá? Então, você tem um ângulo alfa, né? Que vai delimitar
que é chamado de arco equatorial, né, que delimita o quê? O volume e a área do fuso também. Então, para você calcular a área do fuso, é só aplicar a regra de 3, né? Porque eu sei o quê? Ó? Que 360 graus equivale a 4πr ao quadrado. Ou seja, 360 graus equivale à área superficial, né? 4πr ao quadrado é a área superficial da minha esfera de raio R. Então, alfa equivale à área do fuso, tá? Dependendo do seu ângulo. Então, você obter essa fórmula aqui, ó. Que a área do fuso, ela é alfa dividido por 360, alfa dividido por 360 vezes 4πr ao quadrado. Essa é a área do fuso. Ou, se tiver em radianos, né, vai ser 2r ao quadrado vezes alfa. Agora, a cunha esférica. A cunha esférica seria a fatia inteira do melão, né, com aquela casquinha lá. Tá? Então, o volume da cunha esférica vai ser o quê? Você vai utilizar a mesma ideia. 360, né, 360 graus, vai corresponder ao quê? O volume da esfera inteira. Qual que é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Né? E alfa vai corresponder ao volume da cunha. Então, né, resolvendo lá, o volume da cunha vai ser o quê? Alfa dividido por 360 vezes o volume da esfera. Então, basicamente, o que você faz, ó, vou destacar aqui. Tanto no caso da esfera, da cunha. Ai, computador ruim. Então, ó, tanto no caso do fuso como da cunha, a ideia é o seguinte: você pega o ângulo, divide por 360 e multiplica, no caso do fuso, pela área superficial da esfera, e no caso do volume, você vai dividir o ângulo por 360 vezes o volume da esfera. Tá? Então, a ideia é essa. Basicamente, é só dividir o ângulo por 360 e multiplicar pelo volume. Então, note o que você está fazendo aqui, ó, analisando essas duas formas, a área do fuso e o volume da cunha. Quando você divide ali alfa por 360 e multiplica pelo total, você está atenuando o que você já tem, né? Pensa bem, ó, se alfa for 360, então 360 dividido por 360 vai ser 1, né? Maior valor possível é 360 para alfa. Então, vai dar 1, você vai ter a própria área superficial. Agora, se você pega qualquer alfa menor que 360, o que vai acontecer quando você divide um número por um número maior? Vai ter um número menor do que 1, não é? Né? Sempre vai diminuindo aqui, ó, conforme alfa diminui. Então, o que você vai fazer é atenuar essa área, reduzir ela. A mesma ideia por causa do volume, tá? O volume também vai acontecer o mesmo. Só que aqui é a fórmula do volume, né? Que é 4/3 de πr ao cubo. Agora, uma observação que eu falei antes, ó. A área da superfície de uma cunha, né? A área da superfície da cunha, a área da superfície da cunha, ela é dada pela soma das áreas do fuso e dos dois semicírculos de raio R. Tá? Lembra, ó. Então, você tem a área do fuso, que é a casquinha do melão ali, e os dois semicírculos, tá? Que formariam, vamos pensar assim, as áreas laterais da cunha. Então, essa é a área da cunha. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Ó, dado uma cunha esférica, né, de diedro 45 graus e raio 4 centímetros, quer que você calcule o volume da cunha e a área da superfície da cunha. É quando falar diedro, né, ou ângulo diédrico, ele está dizendo o quê? Que é um ângulo, tá? Só que é uma outra palavra que você usa quando você tem ângulos em relação a planos, né? Então, lá na geometria, quando a gente está estudando, por exemplo, reta, semi-reta, etc., então o ângulo
é aquele valor formado entre duas retas, né? Agora, quando você tem planos, você tem um ângulo entre planos, se chama de diedro, ou ângulo diedro, tá? É só outro nome para ângulo, mas é a mesma coisa. Agora, ele quer que o volume da cunha, pensando que essa cunha esférica forma um ângulo de 45 graus, e o raio da esfera de onde ela está sendo retirada, vamos pensar lá na fatia do melão, né? É o quê? 4 centímetros. Então é simples, eu vou dividir 45, que é o ângulo dado, por 360, e vou multiplicar pelo volume da esfera, que é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, resolvendo aí, você vai ter 32π sobre 3. Agora, a área do fuso. A área do fuso, a mesma coisa, 445 dividido por 360, vezes a área da superfície esférica, que é 4π vezes 4, vezes o raio ao quadrado, que é 4, né? Vai dar 8π. Agora, a área da cunha, ó. A área da cunha é a área do fuso, que eu já calculei, mais 2 vezes a área da circunferência dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é uma semicircunferência, né? Então, π vezes 4 ao quadrado é a área de uma circunferência de raio 4, né? A área de um círculo de raio 4. Agora, quando eu divido por 2, eu estou pegando o quê? Metade da área. Eu estou multiplicando por 2 de novo, porque são 2 semicírculos, um de cada lado da fatia ali. Na verdade, eu posso fazer o seguinte: se eu sempre vou multiplicar por 2 e dividir, né? Eu posso sempre considerar só a área de um círculo, né? Então, se eu tenho 2 semicírculos, é a mesma coisa de considerar um semicírculo só, né? Não é? A área não vai ser a mesma, né? Mas ele escreveu aqui da forma com que ele fez essa anotação. Então, resultado 24π. Ok? Entenderam essa parte aí, tranquilo? É só aplicar a fórmula, né? Acho que o que é mais difícil é, por exemplo, pelo menos a minha dificuldade é a seguinte, ó. Quando você olha nessas figuras tridimensionais, às vezes é difícil você localizar, por exemplo, esse ângulo alfa aqui, é difícil você entender ao que ele está relacionado, né? Depois que alguém falou, tá fácil, mas um problema de vestibular, algo assim, ou Enem, dependendo como a figura é desenhada, fica difícil você enxergar o que está sendo proposto. Aqui tem alguns exercícios, a gente vai estudar alguns deles passo a passo para fixar esses conteúdos, tá? Foram aprendidos anteriormente. Então, vamos lá. Agora na página 43. Pessoal de casa, tudo tranquilo aí? Certo. Sim, prof. Sim, prof. Beleza. Então, agora lá na página 43. Ó. Esse exercício 1 ele é muito simples, né? Que ele, só a própria definição de esfera, né? Então, vamos pular para o exercício 2. Ó. Exercício 2 da UEL. Diz o seguinte, na figura a seguir, que é essa esfera aqui, são dados uma esfera de centro O, uma reta que contém O, intercepta a superfície esférica nos pontos A e B. Ou seja, essa reta é o eixo, né? É um dos eixos, né, da esfera. Um dos eixos da esfera. E um ponto C na superfície esférica. O ponto C está localizado na superfície. O ponto A e o ponto B também estão, não é? Afinal, eles são a intersecção dessa reta, né, ou eixo, com a superfície. Então, os pontos A, C e B, todos estão na superfície. Agora, ele dá algumas opções para analisar qual é a verdadeira. Em relação às medidas dos segmentos determinados na figura, o que é sempre verdade? Algumas podem ser verdade dependendo de certas condições. Ele quer saber o que é sempre verdade.
Vamos analisar uma por uma. OC é menor do que OA? Então, OC, ou seja, essa distância é menor do que essa? Não, né? Bom, se A e C estão na superfície, então essas distâncias têm que ser iguais. Embora aqui, ó, às vezes a gente tem a impressão de que pode estar mais próximo, mas tem que pensar no que foi falado e não tanto na figura. Né? Porque diz que A, C e B estão na superfície. Letra B. OB é maior do que OA? OB, né? Maior do que OA? Não. Se ambos estão na superfície, tem que ser igual essa distância. OA tem que ser igual a OB. AC é igual a OC? Então, vamos ver. Ó. AC igual a OC. Depende, né? Se C tivesse localizado aqui no Equador, aí sim, AC seria igual a OC, né? Se eu tivesse aqui no Equador. Mas o problema não diz que ele está, e a figura também não mostra isso, né? Vocês concordam, né? Se ele estivesse aqui no Equador, ó, aí eu poderia dizer que eles são iguais, né? Certo? Por quê? Concorda? Não, estou analisando, né? O que você acha? Se tivesse aqui, seria igual? Não, né? Existe alguma possibilidade disso acontecer? Ó, AC ser igual